Hoje eu vou te contar um segredo. Sabe qual é? Como você vai parar de se enrolar no plantão. E esse segredo ele passa por um item que é fundamental para todos os profissionais que atendem pacientes críticos, a avaliação. Pois é, a avaliação ela é 60% do caminho que você precisa percorrer para escolher as condutas e atender o seu paciente com mais qualidade e assertividade. Então cola comigo porque hoje eu vou te mostrar como você vai parar de se enrolar no plantão e quais os itens que você precisa cobrir para fazer uma avaliação adequada à necessidade do seu paciente. Então, bora lá! Cola aqui que meu nome é Elizabeth Cunha e está entrando no ar a edição 33 do nosso programa Atenção aos Fundamentos, o programa que descomplica o seu plantão na terapia intensiva e na UTI. Fala aí, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa edição 33 do programa Atenção aos Fundamentos, o programa que descomplica a sua vida na terapia intensiva e na emergência. E se por um acaso você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, meu nome é Elizabeth Cunha, sou especialista em descomplicar o plantão da galera e estou aí há mais de 7 anos ajudando o pessoal a entender que ventilação mecânica, terapia intensiva, emergência não é o bicho de 7 cabeças que a galera quer pintar que seja. Então a gente vai trazer isso de uma maneira mais leve, mais agradável para vocês. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, aproveita para deixar aqui pra gente o seu like, porque isso é muito importante pra gente. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Por que eu estou te pedindo isso? Primeiro porque é uma forma de você pagar esse conteúdo de primeira qualidade que eu vou te passar. E segundo porque quando você faz isso, o YouTube ele entende que esse vídeo é relevante e ele mostra esse conteúdo para mais pessoas. E Pet, de novo, por que isso é importante, né? Parece criança na idade dos porquês. Porque isso é conteúdo de qualidade. Como a galera diz por aí, é ouro em pó. Então, se a gente quer fazer uma assistência de mais qualidade, né, potencializar esse conhecimento para mais pessoas no Brasil de uma maneira gratuita, o melhor a fazer é utilizar esses algoritmos aí das redes sociais ao nosso favor. E quando você deixa o seu like, quando você se inscreve no canal, você ajuda para que esse conteúdo seja sugerido para pessoas com o mesmo perfil que o seu. E se você quiser dar uma ajuda a mais, pega esse link aqui da transmissão e você cola aí no seu grupo do WhatsApp, no seu grupo do Facebook, manda para o pessoal no Instagram, porque isso também ajuda para que mais pessoas conheçam. Então, divulga esse conteúdo, que esse conteúdo é feito, pensado e pedido por vocês. Então, é exatamente pensando em descomplicar a educação em saúde no Brasil que a gente criou a Atenção aos Fundamentos e tá aí há quase um ano trazendo conteúdo de primeiríssima qualidade. Então, ó, vamos parar com o papo do blogueiro, né? E vamos começar com o assunto efetivamente da aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre avaliação. E a avaliação do paciente crítico, né? É uma avaliação que ela tem algumas peculiaridades diferentes da avaliação que a gente aprende lá no começo da faculdade, né? Geralmente lá no terceiro período a gente tem avaliação. E aí a gente aprende um monte de escala, um monte de teste. E aí a gente precisa ser quase que uma máquina, né? Para poder gravar todos os testes, todas os detalhes, as medições, os pormenores que passam pra gente. E na terapia intensiva é outro mundo, né? Não tem como comparar a avaliação que a gente faz com o paciente no ambulatório, que faz com o paciente no consultório, que faz com o paciente até mesmo na enfermaria, com a avaliação que a gente realiza dentro da terapia intensiva e da emergência, que é uma avaliação muito mais focada para sinais de gravidade e com essa manutenção, né, essa retirada, digamos assim, do paciente do estado crítico. Então, a avaliação, ela tem algumas diferenças que cabe a gente ressaltar aqui, né? E aí, muitas vezes a gente vê assim, mas todo fisioterapeuta deveria saber isso, todo médico precisa saber isso, todo enfermeiro deveria saber isso. Não necessariamente. Sabe daquelas coisas que todo mundo acha que você deveria saber, mas ninguém te conta? Pois é. Quando eu fui quando eu tava no começo, né, e aí eu conto sempre esse caso, porque esse caso pra mim foi emblemático, né, o caso do meu primeiro paciente entubado, que foi no meu primeiro plantão, um paciente que se eu tivesse avaliado ele um pouco mais e tivesse conseguido respirar, eu tinha entendido que não era pra fazer a VNI. Mas no afã, né,
pessoa falando, corre, 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 vamos fazer, e eu nervosa, primeiro plantão, não sabia, não conseguia analisar, não tive uma passagem de plantão, foi o melhor que eu pude fazer. Mas quando a gente entende que a avaliação ela é mais da metade do caminho que a gente precisa percorrer, né, para trazer uma conduta eficaz para esse paciente, a gente passa a prestar um pouco mais de atenção nessa etapa do nosso trabalho, nessa etapa do nosso atendimento ao paciente, sim, porque a avaliação faz parte do atendimento do paciente propriamente dito, e em muitos cenários, né, a gente deveria, quando a gente está atendendo, né, o paciente fora da terapia intensiva, a gente deveria sim cobrar só pela avaliação, porque uma avaliação minuciosa e criteriosa, ela é fundamental para a atuação de qualquer profissional. E aí, quando a gente se pega dentro desses detalhes, a gente retoma, né, aquela fala de que muitas coisas deveriam ser ensinadas para a gente na graduação e na pós. Como, por exemplo, tem um exemplo que é clássico, que toda vez que eu falo na mentoria com os nossos alunos, eles perguntam assim, mas como é que é? Paciente com dreno de tórax. Às vezes o paciente coloca um dreno de tórax e ninguém ensinou a gente a avaliar. Né? Ninguém ensinou que a gente tinha que ver se o dreno estava oscilante, que o dreno estava borbulhando, qual era o conteúdo do dreno, se era em aspiração, se não era em aspiração. A fisioterapia acaba não vendo isso e acaba tendo que avaliar, né? Porque isso faz parte da avaliação do sistema respiratório daquele paciente, porque aquele dreno ali vai ter algumas interferências. Então, são detalhes pequenos que, se a gente deixa passar batido, a gente acaba não entendendo o que aquele paciente precisa, ou pior, estabelecendo uma conduta que pode colocar aquele paciente em risco. Então, hoje eu vou passar para vocês assim primeiro um passo a passo para não se enrolar no plantão, porque no meu primeiro plantão, como eu falei para vocês, além de ser caótico, eu saí 2h30, quase 3 horas depois do meu horário. Por quê? Porque eu não consegui fazer o que eu precisava fazer. As burocracias que eu tinha que fazer, e olha que era muito pouca burocracia em comparada aí a alguns hospitais, eu simplesmente não consegui dar conta, porque eu fiquei igual um piro tonto, andando no CTI, atendi um pouquinho o paciente, atendi um pouquinho o outro, no final não atendi ninguém como eu deveria e nem consegui cumprir a burocracia que eu precisava cumprir. Então eu vou te mostrar um passo a passo para você poder organizar o seu dia, organizar as suas 12 horas de plantão e também o que você não pode deixar de cobrir na avaliação de cada paciente. Aqui eu estou dando para você uma visão mais geral. É claro que se você trabalha, por exemplo, trabalha numa unidade de terapia intensiva específica para pacientes neurocríticos, é um outro perfil, né? Você vai ter a avaliação neurológica de uma outra maneira, muito mais aprofundada. Acaba que num CTI geralzão você não vê isso tão detalhadamente. Tá numa UTI que na verdade só recebe paciente pós-operatório de cirurgia cardíaca. Aí você vai prestar mais atenção em alguns outros detalhes. Eu vou te dar aqui um panorama geral para um CTI geral. Mas isso já vai descomplicar boa parte do teu caminho aí, boa parte da tua vida. Presta atenção que é por aí. Então, pega o seu caderno, que eu vou botar o meu bloquinho de nota aqui na tela, para a gente começar a nossa brincadeira da noite de hoje. Então, primeiro de tudo, né? A passagem de plantão. Por que a passagem de plantão, Beth? Porque na passagem de plantão não é só o lugar de tu se inteirar das fofocas que estão acontecendo no hospital. Para quem ainda não trabalha em terapia intensiva, deixa eu passar uma ideia. A passagem de plantão, ela inclusive é muito estudada pela enfermagem como um processo de transferência de cuidado. Você tem a transferência de cuidado em diversos níveis, né? Você tem a transferência de cuidado intra-hospitalar, né? Quando eu vou pegar esse paciente e transferir de um setor para o outro, então aquela equipe, por exemplo, do CTI vai transferir para a enfermaria. A equipe do CTI vai transferir para cirurgia. Tudo, vai transferir de um CTI para o outro, vai transferir da emergência para o CTI. Tudo isso é uma transferência de cuidado, porque a equipe da emergência não é a mesma equipe do CTI. Então, você precisa passar todas aquelas informações. Nesse momento de passagem de informação, é que muitos detalhes acabam se perdendo. Então, a passagem de plantão, ela é um momento crucial. Mas não acontece só quando eu transfiro um paciente de um setor para o outro. Acontece quando eu transfiro também esse paciente de uma unidade para outra. Então, o paciente está indo da UPA para o hospital.
paciente está indo, sei lá, do serviço de pronto atendimento de um hospital para um serviço de internação de outro hospital. Então, isso também é uma transferência de cuidado. Mas existe uma transferência de cuidado que ela é diária. Qual é? De uma equipe para outra. A equipe que estava de plantão e está indo embora vai passar o serviço, vai passar o plantão para a equipe que está assumindo. Isso também é uma transferência de cuidado. Eu sou a plantonista de hoje, vou passar todas as informações para a próxima plantonista, que vai assumir os cuidados daquele paciente. E aí, essa transferência de cuidado entre pessoas da mesma equipe, do mesmo setor, a gente comumente chama de passagem de plantão, tá? E a passagem de plantão vai variar muito de setor para setor, de hospital para hospital, de emergência para emergência. Existem lugares em que essa passagem vai ser só de boca, existem lugares em que a passagem vai ser na beira do leito, existem lugares em que a passagem vai ter um documento formalizado, em outros vai ser escrita num livro, em outros vai ser por WhatsApp, enfim. Essa passagem de plantão, ela geralmente, o que é recomendado é que ela exista uma documentação dela, né? Que exista um processo. E, seja da forma que for, o que você precisa se atentar nessa passagem de plantão? Nessa passagem do plantão, o teu colega, né, ele vai te contar, primeiro, a história geral do paciente. Ele tem que te contar quem é esse paciente que você vai assumir o cuidado dele. Peraí, deixa eu... aqui. Pronto. Quem é esse paciente que você vai assumir o cuidado dele? Então, você precisa de um geralzão da história. Motivo da internação hospitalar, sexo, idade. E, Beth, mas sexo precisa de sexo e idade. Por quê? Outro dia desse mesmo, a gente recebeu uma paciente que o nome dava para entender que poderia ser para homem, poderia ser para mulher. E poderia gerar uma confusão. Então, uma vez eu ainda era estagiária, eu olhei na minha prancheta, na minha passagem de plantão, estava dizendo que era uma mulher. Eu olhei para o quadro, estava vazio. Olhei no leito, era um homem. Eu falei assim, ué, alguma coisa de errado não está certo. Mas era porque a fisioterapia não ficava 24 horas, tinham dado alta para o paciente à noite, não informaram, e aí passaram o caso daquele paciente daquele jeito. Então, a gente precisa, motivo da internação, sexo, idade, comorbidades que esse paciente tenha, né, o que tem ali de relevante da história patológica pregressa. É um paciente, por exemplo, um paciente que internou por conta de um IAM, né, do infarto agudo do miocárdio com supra de ST. O paciente é DPOC, ex-tabagista, teve tuberculose previamente. Isso tudo faz parte da história de saúde desse paciente. Então, a gente precisa ter essas informações ali. Porque, por exemplo, um exemplo assim, tosco, mas não é tão tosco assim. Esse paciente do infarto agudo desenvolve uma insuficiência respiratória e precisa ser entubado. Eu não tenho uma tomografia dele. Se eu não sei que esse paciente é um paciente DPOC, quando eu pegar a gasometria, primeiro que eu vou me assustar com o valor do PCO2. Segundo, esse paciente ele pode ter aquelas bolhas de enfisema. Não sei qual tipo, não sabia que isso estava ali, então eu posso... pode ser um paciente que a gente tente fazer uma titulação de PIP, seja um paciente recrutável, e aí será que a gente vai recrutar com essas bolhas? Se eu não tenho essa informação, eu estou cega em relação a isso. Então, tudo isso precisa ser perguntado e faz parte, inclusive, da anamnese, né, da avaliação, do exame inicial daquele paciente quando ele entra no setor. Então, se essas informações não constam ali no prontuário do paciente, você tem que coletar, tá? E aí, além disso, né, do geralzão do paciente, tem que ser contado para você como foram as últimas 12, 24 horas, porque existem lugares em que o plantão da fisioterapia é 12 e aí troca para um outro plantonista à noite, existem lugares que o plantonista faz 24 horas, tá? Então, você vai saber ali como é que foi esse último dia do paciente, para você entender se o paciente piorou, se melhorou, se teve alguma intercorrência, se tem alguma coisa digna de nota, o que foi feito com esse paciente no último dia. E aí você já tem uma noção, até para ter uma continuidade do atendimento. Foi um paciente que a gente está evoluindo posturas com ele. Então, foi um paciente que ontem sentou beira-leito, fez exercício de equilíbrio de tronco, trabalhou abdominal, trabalhou força de membro inferior. Hoje talvez dê pra gente colocar ele em pé.
Porque você já soube o que foi feito no dia anterior, você começa a traçar as metas do dia seguinte, tá? E aí, ó, você vai ver junto com isso as pendências que ficaram. Ah, de repente tinha que, sei lá, ficou aguardando chegar uma calha porque o paciente fez queda plantar e aí lá no seu setor tem a possibilidade de calha, só que a calha não estava presente. Ah, tem um ventilador que precisa mandar para engenharia clínica, ou então ficou pendente de fazer alguma anotação relacionada a algum equipamento. Então, as pendências do plantão. Você vai ver também as metas e objetivos para cada um dos pacientes. Isso geralmente quem traça é o fisioterapeuta rotina, né? Mas nada impede que você discute isso com ele. Ah, acabei de dar o exemplo. Ah, o paciente que está evoluindo postura. Pô, será que esse paciente, o melhor para ele mesmo seria a gente tentar colocar de pé? Será que não seria melhorar esse equilíbrio de tronco? Porque é um paciente que não vai ter uma boa marcha, então vai treinar essa transferência dele do leito para a cadeira. Então, a partir daí você traça metas e objetivos. E aí, ó, queria lembrar para vocês o seguinte: existe uma coisa que são os recursos e outra coisa que são o que você vai usar aonde você quer chegar. Os recursos são os veículos, né? E onde você quer chegar é onde você quer chegar. Então, são seus objetivos. Deixa eu colocar aqui para não acabar a bateria. Então, ó, isso quer dizer que, por exemplo, se eu quero ir para São Paulo, eu posso ir para São Paulo de avião, de trem, de ônibus, a pé, caminhando, de bicicleta, de patins, de skate, de asa delta. Posso ir de navio, de várias formas. Mas não, eu quero ir para São Paulo. Então, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é que esse paciente ele sente sozinho. Isso é o meu objetivo. O que eu vou utilizar para isso? Eu posso utilizar o treino para ele sentar, fazer descarga de peso unilateral, alongamentos, eu posso utilizar fortalecimento de abdominal. Isso são recursos que eu vou utilizar para atingir o meu objetivo. Então, as metas e os objetivos estão dentro aí desse contexto, tá? Além disso, você vai ver programação para esse paciente. O que é programação para esse paciente? É um paciente que está entubado, tem uma programação de fazer a traqueostomia hoje. Tem a programação de ser levado para fazer uma tomografia. Tem a programação de uma endoscopia, de uma broncoscopia. Enfim, qualquer coisa que esteja agendada para aquele paciente. E às vezes não necessariamente, por exemplo, paciente que está em avaliação para cuidados paliativos vai ter reunião com a família para avaliação dos cuidados paliativos. Isso é uma programação, não afeta diretamente ali o teu dia a dia, né, o teu momento, as tuas 12 horas com o paciente, mas aquilo afeta a vida do paciente, então é uma programação que é importante ser passada, tá? E você vai saber também quem são os pacientes mais graves. A gente comumente fala assim, quem é o paciente do plantão? Né? E nesse paciente do plantão, o que a gente está querendo dizer? Quem eu tenho que prestar mais atenção? Não que você não vá prestar atenção em todos os pacientes, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, criatura. O que eu estou dizendo é o seguinte, existe momentos em que você vai ter pacientes gravíssimos, e esses pacientes são os pacientes que você vai direcionar a maior parte da sua atenção, tá? Então, os pacientes mais graves você precisa saber quais são. Isso é na passagem de plantão. Com isso você já pega, já monta o seu mapinha, né, dos pacientes que você vai atender, que vão ficar com você, e você já deixa ali as principais informações anotadas. Para você poder entrar e fazer o que a gente chama de overview. O que é o overview? Quando você chega no setor, você faz uma olhada geral. Eu falo sempre para os meus alunos assim, por que o monitor é em cima? Por que dentro da terapia intensiva os monitores dos sinais vitais, em geral, eles são em cima, no alto? Para todo mundo poder ver de onde estiver. Beth, mas no meu setor é quarto individual, assim, ó, fica as paredes de vidro, mas fica uma pessoa olhando a câmera. E todos os monitores têm que ficar ali sendo monitorizados, né? Então, nesse overview, você vai passar ali pelo setor e você vai ver os sinais vitais do paciente. Tem algum paciente bradicárdico, taquicárdico, com febre, hipertenso, hipotenso, taquipneico, desaturando.
Porque isso vai dar para você, precisa de uma ação imediata. Paciente está bradicardizando, tu vai chamar a equipe para falar, ó, paciente está bradicardizando. Paciente está batendo a 200. Caralho, paciente está batendo a 200. Vamos aqui, ó, chama todo mundo, vamos ver o que a gente vai fazer. Ah, paciente está desaturando. Pô, vou entrar no leito. Será que o oxímetro está bem colocado? Será que tem secreção? Será que esse paciente está ventilando direito? O que está acontecendo? Isso são coisas que não podem esperar. Então, por isso que esse overview que a gente faz na entrada no início do plantão é para a gente ver se tem alguma coisa acontecendo que necessite da sua ação imediata, tá? E aí você vai ver os sinais vitais, vai ver se o ventilador está funcionando direitinho, se o paciente está ventilando de maneira adequada. Você vai ver as bombas. Ah, Beth, mas não é a minha função ver a bomba. Eu sei, criatura, que não é sua função ver a bomba. Mas preste atenção, se você tá com um paciente com 20 ml hora de noradrenalina e a bomba tá pitando e dizendo que deu ar na linha, você vai lá chamar o pessoal da enfermagem, porque aquilo precisa de correção imediata. Ah, Beth, mas a bomba tem alarme. É claro que alguém escutou. Nem sempre é claro. Existe uma tendência nossa, né, a fazer uma acomodação quando os ruídos são muito intensos. E dentro da terapia intensiva, o que mais sobra é ruído. É barulho para tudo quanto é lado. Então chega um ponto que você para de ouvir. É como se não tem um cheiro. Você está sentindo cheiro, de repente para de sentir o cheiro. Ou então quando você está experimentando várias coisas de perfume, cheira uma hora que você não consegue mais diferenciar, a mesma coisa acontece com o ouvido. Então, chega uma hora que é tanto barulho o dia inteiro, horas de plantão, às vezes as pessoas estão dobrando, fazendo 24, 48, 60 horas, e aí chega uma hora que esses alarmes acabam passando despercebidos. Então, não custa, se você viu que a bomba está parada, ir lá avisar o pessoal da enfermagem para ver o que está acontecendo, tá? E a partir daí, e com esses dados que o pessoal te deu na passagem de plantão, você vai elencar quais são as prioridades. Você não necessariamente vai atender os pacientes na ordem, leito 1, leito 2, leito 3, leito 4. Não, você vai atender de acordo com a prioridade. Quais são os pacientes que você precisa ver primeiro? Em geral, os mais graves. Aqueles você vai catar suas coisinhas, sua avaliação para fazer primeiro nesses pacientes, tá? Então, esse overview ajuda a gente bastante a organizar a vida. E aí, você também já dá uma separada nos materiais que você vai precisar, tá? Mas você vai separar isso melhor depois da avaliação. E aí, pronto, no leito, né? Tá no leito lá com o paciente. Elencou sua prioridade, vai atender o seu primeiro paciente. Nesse primeiro atendimento, eu vou falar com vocês só sobre avaliação. Com o tempo, a gente já vai avaliando e fazendo algumas coisas. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre avaliação, tá? Então, a avaliação, a gente recomenda sempre que seja no sentido crânio-caudal, até para ter uma organização na hora que você for escrever isso. Porque lembra, você vai ter que escrever no prontuário do paciente. Existem alguns setores que trabalham com um prontuário muito resumidinho, aí tu só vai marcando X nas paradas. É bom por um lado, porque você não deixa de passar por nenhum item, né? Você acaba avaliando tudo, porque você vai marcar o X, se você não lembrou, você vai lembrar naquela hora. Mas também acaba te engessando. É muito difícil você ter todas as possibilidades ali e você acaba não tendo muito como detalhar alguma situação que possa ser importante, tá? Então, e essa avaliação, ela começa do momento em que você entra no setor. Por quê? Botou o pé no setor, já consegue visualizar o leito do paciente, ali já começa a sua avaliação. Porque ali você já começa a ver, por exemplo, se o paciente está acordado ou não. Se o paciente está agitado ou não. Se o paciente está taquipneico ou não. Porque tem paciente que vai ficar taquipneico quando você chegar perto dele. Por quê? Já ouviram falar, com certeza, na síndrome do jaleco branco, né? Aquele paciente que quando qualquer profissional de saúde chega perto dele, se tiver de jaleco, se tiver de branco, então aí ferrou. Ele fica taquicárdico, fica hipertenso, a respiração acelera, porque faz uma crise de ansiedade. Então, você já começa a ver isso desde o momento antes de você efetivamente entrar no leito, tá? Em seguida, seguindo aí, então o nosso primeiro passo, né, para avaliação, a gente vai ver o neurológico. Para a gente avaliar o neurológico, a gente precisa avaliar a sedação.
E aí, quando eu tô falando de sedação, eu tô falando tanto de medicações que vão diminuir o nível de consciência, né, como os sedativos propriamente ditos, como também da analgesia, né? Eu vou até botar aqui, ó, para melhorar para vocês, para ficar bonitinho. Cedo, analgesia. Não corrigiu em um e corrigiu no outro. Peraí, gente. Quem sabe fazer ao vivo, cedo, analgesia. Porque aí eu tô falando dessas duas medicações. Da medicação que vai diminuir o nível de consciência e da medicação que vai fazer a analgesia desse paciente. Beth, todo paciente vai estar com medicação para analgesia? Nem todo. O paciente pode estar acordado, por exemplo, em ventilação espontânea, e ele não necessariamente vai precisar fazer nenhuma medicação para isso. Agora, um paciente em ventilação mecânica, ele vai precisar. Vai precisar, porque ele vai, principalmente nas primeiras 24, 48 horas. Primeiro que a intubação é um processo doloroso. Segundo que é desconfortável. E terceiro que é ruim pra caramba. Então, precisa estar ali, tem uma analgesia adequada. E aí você vai avaliar quais são as drogas que estão sendo utilizadas, qual o tipo, né? Então, é midazolam, é fentanil, é ketamina, é propofol, é precedex. A vazão, né? Para você entender se é uma vazão alta ou baixa, e a diluição. Porque existem alguns setores que preconizam uma utilização da sedação sempre diluída. Outros vão utilizar a sedanalgesia pura. Aí vai depender muito do protocolo que a enfermagem segue em cada hospital, tá? Mas com o tempo, vocês vão aprendendo isso. Quando eu dou essa aula, inclusive, eu vou ir mostrando bomba a bomba, como é que é. Ó, midazolam é pra isso, fentanil é pra isso, ketamina é pra isso, propofol é pra isso. Mas hoje não vai dar tempo da gente falar isso. Então, vocês precisam reconhecer quais são as drogas relacionadas à sedanalgesia para poder entender se esse paciente está com sedanalgesia ou não e se essa sedanalgesia está adequada. E aí você vai avaliar o nível de sedação. A gente geralmente utiliza a escala de RAS para avaliação. Que aí a gente vai avaliar esse paciente entre menos 5 e mais 4 ali entre a sedação e a agitação, tá? E tem também a avaliação neurológica. Você vai ver reflexos desse paciente, principalmente reflexo pupilar, reflexo córneo-palpebral, reflexo de tosse. Você vai ver também se esse paciente estiver acordado, como está o humor desse paciente, é um humor deprimido, está ansioso, é um paciente que está cooperativo ou não está cooperativo, está orientado no tempo e no espaço ou não está, porque pode estar orientado só no tempo ou só no espaço, ou seja, ele pode só saber onde ele está, mas ele não sabe em que ano ele está, em que mês ele está. Então, isso difere. E pode ser um paciente que seja um paciente que esteja tranquilo, que converse com você, que interaja, e outro paciente que converse, mas que não queira cooperar. Não vou fazer fisioterapia, não quero sair daqui, não toque em mim. É raro, mas acontece com frequência. Então, isso é importante, porque isso vai ajudar, inclusive, quando você for discutir o caso desse paciente, entender se tem alguma medicação que está fazendo esse efeito, se de repente pede parecer para a psicologia entrar ali para poder ajudar, se tem alguma medicação que possa ser feita para deixar esse paciente mais confortável. Então, tudo isso você vai avaliar nesse momento. E também dor, tá, gente? Porque dor é sinal vital. Então, avaliar se esse paciente tem dor é importante. Quando o paciente não está sedado, a gente utiliza, né, e está acordado, responsivo, né, lúcido, orientado, a gente utiliza a escala visual analógica, que é aquela escala de 0 a 10, aí você mostra uma reguinha para o paciente colorida e ele aponta ali qual é o nível de dor dele. E se o paciente estiver sedado, a gente utiliza BPS, que é uma escala específica para pacientes intubados para avaliação de dor, tá? Isso é muito importante. Porque a dor tem diversas repercussões, inclusive na ventilação mecânica. Uma das causas mais comuns de assincronia é dor. E aí, em seguida, você vai avaliar o quê? O cardiovascular desse paciente. Então, de novo, você vai ver quais drogas esse paciente está recebendo ali em infusão contínua,
qual a vazão dessa droga. Por exemplo, o paciente está com drogas vasoativas, né, que são as aminas. O paciente está com noradrenalina 20 ml hora. Porra, isso é alto, significa que o sistema cardiovascular desse paciente está capenga. Né? Ele tá muito hipotenso, tá precisando de níveis altíssimos de amina. O paciente tá ali com 1 mlzinho por hora de nora. Pô, tá precisando de um reforço aí, mas é baixinho. O paciente tá fazendo dobutamina. Pô, eu já sei que é um paciente que tem uma insuficiência cardíaca ali rolando. O paciente tá fazendo amiodarona. O paciente tá fazendo... Tridil, Niprid. Então você precisa conhecer essas drogas para você entender qual ação ela repercute no paciente. É por isso que eu tenho bastante cuidado dessa aula quando a gente faz na mentoria, a gente vir item por item, porque isso vai inclusive mostrar para você o que você pode ou não fazer com esse paciente, tá? E aí você vai ver uma outra questão, que é a estabilidade hemodinâmica. O que é estabilidade hemodinâmica? Essa pressão do paciente, ela fica estável ou ela está variando muito? Uma hora o paciente está hipotenso, daqui a pouco ele está hipertenso, ou então às vezes ele fica muito hipotenso, depois ele volta e fica normotenso. Fica hipotenso de novo, vai e fica normotenso. Significa que eu não tenho uma estabilidade da pressão arterial desse paciente. Então eu tenho uma instabilidade. Isso a gente precisa colocar também, porque isso é um ponto de alerta pra gente. A partir daí eu vou ver se esse paciente, nesse momento, bateu um retrato. Ele tá hipotenso, tá hipertenso? Ele tá hipotenso, mas não tem droga vasoativa, é uma coisa. Ele tá hipotenso e tá com níveis altos de droga vasoativa, é muito pior, né? Então, isso vai ajudar a gente nessa avaliação. A gente vai ver também frequência cardíaca e ritmo cardíaco. Lembrando que a frequência ali fica entre 50 e 100. Abaixo de 50 eu tenho bradicardia, acima de 100 eu tenho taquicardia. E o ritmo cardíaco, porque eu posso ter uma frequência dentro da normalidade, ter um ritmo anormal. É a nossa famosa arritmia, né? Dentro de terapia intensiva, as mais comuns, né? É o bloqueio atrioventricular, que vai fazer uma bradiarritmia, e a fibrilação atrial, que vai fazer uma taquiarritmia, né? Esse paciente vai fazer ali 150, 180, 200 de frequência cardíaca. E aí tem as drogas que podem ser ministradas, né? Que vai fazer uma cardioversão, que pode ser química, com a medicação, ou pode ser elétrica, com choquinho mesmo lá, de acordo com os critérios. A gente não vai entrar nesse detalhe, é só para vocês entenderem que a gente precisa entender não só a frequência, mas também como esse coração está batendo, se ele está batendo em um ritmo regular, tá? O respiratório, sei que é a parte que vocês gostam, né? Vou colocar aqui, ó. Então, a gente vai ver frequência respiratória. Esse paciente ele tá bradipneico, taquipneico. Qual é o padrão ventilatório desse paciente? É um paciente que tem uma respiração abdominal, é um paciente que tem uma respiração mais apical, mais curtinha. É um paciente que está fazendo uso de musculatura acessória. O que isso significa? Isso significa que só o diafragma não está dando conta de fazer a ventilação. Então, ele está utilizando de outros mecanismos para aumentar a entrada de ar. Então, isso significa que esse paciente está com uma demanda acima do normal. Então, a gente diz isso como aumento do trabalho ventilatório. Dispneia. Dispneia, povo, é diferente de taquipneia. Dispneia é um sintoma e, portanto, se é um sintoma, o paciente precisa me contar. Se o paciente não está lúcido, se o paciente não está responsivo, se o paciente não está acordado, ele não pode estar dispneico. Mas, Beth, ele está assim, ó... Ele tá com aumento do trabalho ventilatório, ele tá taquipneico, ele tá qualquer coisa que você queira, menos dispneico. Dispneia, ele tem que te contar, tá? E aí é interessante até você quantificar essa dispneia, que tem uma escala, que é a escala de Borg modificada, que você pergunta para ele, de 0 a 10, qual o seu nível de falta de ar? E aí ele te conta ali. Esse paciente está fazendo uso de suplementação de oxigênio, ou seja, está com catéter, máscara, Venturi, macronebulização,
Tudo isso é suplementação. Ah, beleza, tá. Você tem que discriminar qual é a interface, ou seja, qual o tipo desses que eu falei e qual a litragem de oxigênio esse paciente está recebendo, tá? Paciente está em ventilação mecânica, seja não invasiva, seja invasiva. Ah, Beth, mas eu não vou receber um paciente em VNI. Pode ser que sim. Pode ser que sim. E aí, se receber o paciente em VNI, vai ter que colocar lá os parâmetros da VNI que o paciente está fazendo. Na ventilação mecânica, a mesma coisa. Você vai avaliar os parâmetros que esse paciente está fazendo, vai fazer uma avaliação da mecânica ventilatória. A gente não vai detalhar isso daqui, porque isso, só a mecânica ventilatória, acho que dá umas 3 aulas. Né? Mas na avaliação da mecânica você vai ver se o paciente estiver em modo controlado, complacência, driving pressure, resistência, constante de tempo, vai ver razão ventilatória, isso do mais geralzão, né? Se o paciente tiver em PSV, você vai ver o P01, você vai ver a driving pressure transpulmonar, você vai ver a PEMUS, porque isso vai falar sobre o esforço desse paciente e o suporte que você está dando em relação a esse esforço, tá? Então, isso tudo precisa ser avaliado porque vai te ajudar a traçar a conduta. Vai ver a efetividade da tosse, esse paciente tem uma boa força de tosse, se ele está tossindo no momento e se tem secreção. Ah, Beth, mas se o paciente não tossiu naquele momento, como é que eu vou saber que é da secreção? Você vai perguntar para ele. Ah, mas não perguntou? Aí alguém viu a secreção? Ele, não coloca para fora, ele engole. Aí você vai escrever lá, deglutindo, tá? E aí você tem que caracterizar essa secreção, tanto a secreção traqueal, né, que é aquela secreção que o paciente escarra, ou a secreção que você vai aspirar lá do tubo do paciente, e a secreção de via aérea superior, porque a gente, né, tem que fazer a aspiração ali de via aérea superior para impedir pneumonia associada à ventilação mecânica. E a ausculta desse paciente, né, porque às vezes a galera faz um migué e não quer auscultar. Então, você vai auscultar para ver se os sons pulmonares estão iguais em todos os campos que você auscultar. Você vai ver se tem algum ruído adventício, ou seja, se tem sibilo, que significa que tem alguma coisa aumentando a resistência para esse ar passar. Se eu tenho crepitação ou estertor, que significa alguma coisa relacionada mais ao parênquima, que está esticando, esgarçando esse parênquima quando esse pulmão expande. Se tem ronco, que significa que eu tenho secreção ali dentro. Então, tudo isso vai ajudar você a compor essa questão da ausculta. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que também deveria ser utilizado com mais frequência para avaliação do sistema respiratório, é a ultrassonografia. Porque a ultrassonografia vai ajudar você a ver, né, melhor esse pulmão e entender se você tem congestão, se tem pneumotórax, se tem derrame pleural, como é que está esse diafragma, se esse diafragma se o nível de suporte que você está dando na ventilação mecânica quando o paciente está em PSV, se está adequado para o esforço que o diafragma está fazendo. Então, tudo isso ajuda nessa questão avaliativa, tanto pulmonar quanto do diafragma, tá? E a ultrassonografia pode ser utilizada não só para avaliação pleuropulmonar diafragmática, ela também pode ser utilizada para avaliação musculoesquelética. Então, é claro que num primeiro momento a gente tem um pouquinho mais de dificuldade com isso, mas a gente pode fazer uma avaliação do paciente com ele mesmo. Então, por exemplo, entrou, fez a admissão do paciente, faz uma avaliação ali uma ultrassonografia de quadríceps, por exemplo. E aí tem uma medidinha certinha ali, você vai medir e, sei lá, a cada 3 dias, a cada 7 dias, você vai lá e mensura, para você ter uma ideia se esse paciente está tendo perda de massa muscular ou não. Então, são ferramentas avaliativas que ajudam a gente nesse processo para traçar os objetivos e as metas que a gente tinha falado, tá? Abdômen. Abdômen também é uma coisa que a gente precisa avaliar e a gente não vê, ninguém conta que precisa avaliar. Então, em relação ao abdômen, a gente vai ver a forma desse abdômen. É um abdômen escavado, é um abdômen globoso, é um abdômen típico, atípico, e a gente vai palpar esse abdômen. Por quê? Um abdômen inflamado, um abdômen doloroso, um abdômen globoso, né? Aquele abdômen que parece que engoliu a melancia. Essas características abdominais vão fazer com que esse paciente ele excursione menos o diafragma. Beth, aperta a tecla SAP. Gente, o diafragma é uma hemicúpula. Quando ele contrai, o que ele faz? Ele vai para baixo, né?
Se eu tenho, o que eu tenho para baixo? O abdômen. Se eu tenho um abdômen que está dolorido, esse paciente vai conseguir aprofundar a respiração dele? Não vai. E aí isso vai causar dor. No que, né? Como eu falo, no que ele causa dor, esse paciente vai começar a limitar a ventilação dele. Então, essa palpação diafragmática vai falar pra gente não só sobre essa questão da excursão do diafragma, mas também da força de tosse. Por quê? Quem é que promove a tosse? São os abdominais. Porque é o principal músculo da expiração forçada. Se eu tenho um abdômen ali que tá doendo, tá globoso, ele vai me demonstrar que eu vou ter uma resistência ali para esse diafragma contrair, pressionar essas vísceras e, consequentemente, fazer com que o ar saia na pressão, digamos assim. Então, isso precisa ser avaliado também, tá? Isso tem que fazer parte do nosso olhar. O que mais? Pele. A gente precisa avaliar a pele do paciente. Beth, não sou dermatologista. Eu também não. Mas eu sou intensivista. Intensivista avalia a pele. Então, ó, na pele a gente vai ver a coloração dessa pele, ou seja, é um paciente que tá branco demais, vermelho demais, amarelo demais. Então, a gente vai ver cianose, ou seja, né, o paciente tem as pontinhas dos dedos arroxeados, nariz, língua. Isso vai dizer para a gente, inclusive, diferenciar os graus de cianose, tá? Icterícia, aquele paciente amarelinho, que acontece por acúmulos de bilirrubina. Hiperemia, o paciente está avermelhado ou tem alguma região mais avermelhada. Então, isso vai denotar para a gente algum grau de atenção, tá? E o paciente hipocorado, né? O paciente mais pálidozinho, mais branquinho. Faltou eu colocar aqui, mas não tem problema não, eu coloco agora, hidratação. A gente vai avaliar o grau de hidratação desse paciente também pela avaliação da pele, né? Então, a gente vai ver se esse paciente é um paciente que está desidratado ou não. Uma das coisas que a gente faz, principalmente para vozinho, é o sinal da prega. Puxa assim, ó, a pele do paciente e a pele tem que retornar. Se essa pele demora muito a retornar, significa que esse paciente está desidratado, tá? Pensa você, de manhã, quando acorda, com a cara assim, ó, assada, quanto tempo seu rosto demora a voltar a perder aquele vinco do travesseiro? Quanto mais tempo demorar, mais desidratado você está. Sinto lhe dizer. Por isso que depois que a gente toma umas cachaça e dorme, né, fica um tempão com a cara amarrotada. Por quê? Porque o álcool desidrata. E aí, se o álcool desidrata, você com certeza ainda não chegou naquela idade de beber um copo de cachaça e um copo de água, né? É uma taça de vinho e um copo d'água. É um copo de cerveja e um copo d'água. Se você não está fazendo isso, eu tenho quase certeza, você vai ficar mais desidratado. E aí vai ficar com a cara amarrotada mais um tempinho, além do necessário, tá? Então, isso é importante pra gente porque um paciente desidratado é um paciente que pode fazer uma hipovolemia, né? Que vai ter pouco volume de sangue e aí pode estar hipotenso porque está desidratado. E aí você vai ver sinais como, por exemplo, o aumento do lactato sanguíneo e você ali pensando que esse paciente estava hipoxêmico. Na verdade, ele só está desidratado, tá? Aumentou a hidratação desse paciente, correu um volume para ele, isso tudo já resolve e esse paciente melhora. Ok? Inclusive, estou me hidratando. Edemas. A gente também precisa avaliar edema. Então, a gente precisa ver a temperatura desse edema, se é um edema frio, um edema quente. Um edema quente vai me falar de alguma coisa mais aguda, um edema frio vai me falar de mais congestão, de uma coisa ali mais crônica. E simetria. Como assim simetria, Beth? Pô, eu tenho a perna direita muito mais edemaciada que a perna esquerda. Cara, tem alguma treta rolando ali. Pô, tem um edema quente em panturrilha direita. Ih, sinal de TEP, né? Sinal de TEP não, desculpa, de TVP. Então, a gente precisa ficar atento a esses sinais, tá? Então, essa simetria vai dar pra gente a cola, porque às vezes a gente acha que tá demasiado e só a pessoa, às vezes,
é mais gordinha. Ou então, às vezes, o paciente está mal distribuído hidricamente, está com aquele edema generalizado. É um edema que é frio, que é no corpo inteiro e geralmente é simétrico. Não fica uma perna maior do que a outra, entendeu? Não fala de alguma coisa mais localizada. E por último, mas não menos importante, e isso não restringe, tá? Só isso, função. Então a gente vai ver nesse paciente força muscular com o famoso MRC. A gente vai ver funcionalidade desse paciente, o que esse paciente é capaz de fazer, o que ele fazia antes e o que ele teve de perda funcional. Então, foi um paciente que entrou andando e agora ele não tem força sequer para pentear o cabelo, né? Porque isso acontece com muita frequência. Paciente, qual é a mobilidade dele? É um paciente que é capaz de ficar de pé, é um paciente que é capaz de caminhar sozinho, com apoio, sem apoio, com andador, sem andador. É um paciente que senta beira-leito, com apoio, sem apoio, independência modificada. Como é que ele faz essa transferência? E aí a gente já entra no critério de baixo, que são as transições, né? Porque muitas vezes a gente pega assim, vamos pegar aqui, ó, vamos sentar, seu fulano do leito 3. Olha, gente, que ranço que eu tenho disso. Vamos sentar. Pega e já cata o paciente, já bota o braço debaixo dele, bota ele sentado. Você viu como é que o paciente fazia essa passagem? Se ele era capaz, se de repente você precisaria dar menos apoio, às vezes ele era capaz de fazer e precisava só de um ajuste. Então você tem que ir do menor para o maior apoio. Então essa forma como o paciente faz as transições, principalmente de deitado para sentado, é extremamente importante, tá? Até mesmo porque muitos objetivos a gente vai traçar a partir disso. O paciente não é capaz de assumir a postura sentado sozinho. Então, por exemplo, um paciente que já é acamado, um paciente que não vai andar porque, sei lá, teve alguma treta que não vai permitir mais ele andar, mas ele pode muito bem ser capaz de sentar e de repente até fazer uma transferência da cama para a poltrona com uma adaptação. Pode botar uma rampinha e ele fazer a descida da cama para a poltrona, deixar a poltrona perto e ele aprender a fazer a transferência. Então, esse trabalho faz parte dos objetivos que a gente tem ali para poder trabalhar com esse paciente, tá? Então, essas transições são extremamente importantes. E aí a gente tem algumas escalas que ajudam a gente nesse processo, tá? Além disso, você vai avaliar contratura, deformidade, diminuição do arco de movimento, se tem dor à movimentação. A paciente tem o arco de movimento completo. Não é o meu caso, porque eu estou tratando a bursite. Mas o paciente, por exemplo, tem o arco de movimento quase incompleto e com dor à finalização do movimento. Então, a gente precisa relatar isso, de qual articulação, qual o nível de dor, quanto de suporte ele precisa. Se tem uma contratura, a paciente é em padrão flexor, a gente precisa determinar isso, porque isso vai ajudar a gente nessa determinação das condutas. É claro, gente, é óbvio que é impossível passar isso para vocês em uma aula de 1 hora. A minha aula de avaliação na mentoria, ela dura o dia inteiro. Mas isso já é um bom começo para vocês entenderem como funciona essa questão da avaliação, e isso é fundamental para que você não se enrole no plantão. Se você fizer isso aí muito bem, muito certinho, isso aí que eu te passei, muito certinho, muito bem feito, você já tem aí, 60% do teu caminho andado para você escolher suas condutas. Porque o que vem para você complementar isso? Você entender o normal. Então, você vai olhar o que você achou na tua avaliação, você vai ver o normal e você vai cruzar essas informações. Tá, o paciente está assim, o normal é assim. Então, você vai entender que, de acordo com a patologia que ele apresenta, ele vai ter algumas alterações do normal. Então, eu vou pegar os recursos que eu tenho. Então, por exemplo, eu quero ajudar esse paciente a sentar, eu não tenho teraband, eu não tenho bola, eu não tenho halter, eu não tenho nada. Mas eu tenho a garrafa de água. Então, vamos começar a trabalhar aqui, Vamos trabalhar com a água, vai levantar a águazinha, A garrafa de 500 ml cheia d'água é 500 gramas. Então, vamos trabalhar deslocamento anterior, deslocamento posterior, deslocamento lateral, apoio o cotovelo, faz alongamento. E aí, você vai traçando as suas condutas. Então, quando você
conhece o normal, sabe o que foi alterado na fisiopatologia, pela fisiopatologia daquela doença, sabe avaliou o paciente e você conhece os recursos que você tem na mão, é a base do que a gente chama de raciocínio clínico aplicado. Porque a partir daí você consegue tratar qualquer condição. Porque você sabe para onde você quer levar o paciente e você sabe aonde o paciente está. E aí você sabe qual o veículo, né? Se ele vai de carroça, caminhão, bicicleta, patins, patinete, moto, o que for, para você trazer esse paciente de volta à normalidade. Então, é a partir daí que você consegue fazer esse entendimento. Então, nessa aula, o que eu queria mostrar para vocês era justamente essa importância da avaliação e a importância de múltiplos domínios, porque muitas vezes, quando a gente fala de terapia intensiva e emergência, fica uma coisa muito focada só em avaliação cardiopulmonar e ventilação mecânica. Cardiopulmonar, ventilação mecânica. Ninguém olha para a cara de um doente, ninguém abre o olho para ver a pupila, entendeu? Então são coisas que fazem parte, porque assim, às vezes você tá... Vou ficar grande aqui para vocês, pra gente conversar de novo. Às vezes você tá tentando trazer um paciente para sair do modo controlado, de ventilação controlada para um PSV, mas o paciente não tem reflexo pupilar e já está sem sedação, ó. Matu abriu o olho para olhar a pupila do paciente, para ver se tinha fotorreação. Conversou com a equipe médica para saber se de repente está em investigação aí, se esse paciente está em morte cefálica ou não. São exemplos que parecem extremos, mas que acontecem com muita recorrência. Então, você precisa ter esse olhar mais aberto, esse olhar mais avaliativo, mais investigativo, o olhar do fofoqueiro. Deixa eu ver aqui a fofoquinha por inteiro. Porque é a partir daí que você vai escolher os recursos certos. Quando você faz uma boa avaliação, a chance de você errar na escolha do recurso é muito pequena. Muito pequeno. E fica ligado nisso, porque isso faz parte de muitas questões de concurso. Muitas questões de concurso, na verdade, vão te pegar exatamente nesse viés da avaliação. Então, conheça o máximo possível de avaliação, porque isso vai fazer total e completa diferença no teu atendimento, beleza? E aí, eu quero aproveitar e te lembrar que a gente continua com matrículas abertas para nossa turma de mentoria. A turma de mentoria ela acontece aí de forma modular, então todo mês você recebe um módulo e nesse módulo um bloco de conteúdo. O bloco de conteúdo do mês passado foi avaliação, o bloco de conteúdo desse mês, né, agora de abril, oxigenoterapia e CENAF. Então a gente vai falar sobre o que tem de mais recente sobre o CENAF, sobre a oxigenoterapia, justamente para atualizar o conhecimento. Mas se você não sabe nada sobre o assunto, você também não vai ficar boiando não, porque tem uma aula do início, desde a indicação do CENAF, da indicação da oxigenoterapia, até como você coloca e começa o processo, como você avalia o paciente, como você faz o desmame do CENAF. Beth, tem desmame no CENAF? Tem desmame no CENAF. Então, todos esses detalhes a gente vai falar durante esse módulo que vai acontecer durante esse mês. E a gente vai ter aí alguns casos clínicos e questões de concurso e provas de residência para a gente brincar sobre o assunto e exercitar aí o nosso conhecimento. Então, se você ainda não fez a sua inscrição na mentoria, aproveita, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Faz a sua inscrição. Começa agora, porque se você está se preparando para as provas de residência no final do ano, não deixe para estudar 2 meses antes ou quando sair o edital. Você tem que começar a se preparar agora, porque o edital quase não muda, bebê. Então, você já vai saindo na frente, já vai se preparando para alcançar aí a tua vaga na residência, a tua vaga no concurso público, beleza? Então, um beijo grande, até a próxima semana. E se tiver qualquer dúvida, pode mandar pra gente lá no Instagram e continua acompanhando, porque a gente está sempre com conteúdo da melhor qualidade lá para vocês. Um beijo grande, ó, e não esquece, atenção aos fundamentos.